Se quiser ter raiva, tenha de mim. Eu não tenho raiva. Você é um herói de verdade. É tudo o que você sabe ser. Contemple um presente impensável. XXXXXX. Capítulo 15. Tratado Iga. Naruto estava caminhando em direção ao distrito de um dos clãs mais famosos de Konoha, em específico, o complexo do clã Hyuga. A verdade é que sua visita ao clã nobre havia sido totalmente improvisada, devido ao acaso e suas ações impulsivas. O Ruivo havia feito vários planos antes de vir para a aldeia para agir de acordo, mas o Hyuga havia entrado apenas superficialmente no esquema. Eles pensaram que os Hyuga desconfiariam de sua presença e não se aproximariam deles, ou então teriam uma atitude completamente hostil. No final, o primeiro Hyuga que ele encontrou acabou o odiando profundamente. Como planejado, Naruto deveria tê-lo ignorado completamente e seguir seu caminho. Infelizmente, fátil destino decidiu colocá-lo em seu caminho durante as preliminares. O que era pior, a própria razão pela qual a equipe poderia ter problemas com Hyuga teve um filho que ele teve que enfrentar para entrar na tarefa. Naruto suspirou. Mais de 200 possíveis Hyuga com quem eu poderia ter problemas e tive que encontrá-los com o filho de Hisashi Hyuga. Ele pensou com aborrecimento. Considerando que a situação de Naruto não havia sido planejada, ele teve que improvisar. Embora também não muito, o objetivo era chegar à fase do torneio, mesmo que fosse chutar a bunda de um Hyuga, apesar das ordens. O problema é que o referido Hyuga era filho de um homem que havia morrido por causa de uma injustiça perpetrada por alguns conselheiros civis cujas cabeças estão atualmente seladas em um pergaminho, e que aparentemente ele tinha um selo na testa que o havia feito por praticamente um escravo. Injustiças, carimbos e dores emocionais foram três coisas que mexeram com o Uzumaki. Por causa disso e da mentalidade do destino da criança, ele se sentiu compelido a provar que estava errado. Como? Tirando de sua testa um selo que, como ele descobriu esta manhã em teoria, era impossível de remover. Como se não bastasse, depois de seu momento emocionante no final das preliminares, Kimimaro veio pedir-lhe um favor. A princípio ele não teve nenhum problema com isso, faria qualquer coisa por seus amigos, ainda mais pelo Albino que fora um de seus melhores amigos. Mas sério, eu tive que pedir para ele usar o selo Yami. Até para curar um Konoha Shinobi. Agora, um de seus maiores segredos havia sido revelado, um que ele preferia manter até o torneio, embora duvidasse que Mema o forçaria a usar qualquer um de seus selos. Para ser completamente honesto, Naruto não odiava Ryou Neji, mas ele se ressentia de qualquer coisa ou de qualquer pessoa desta cidade em geral. Ele sabia que deveria deixar seu ódio de lado, ainda mais considerando as expectativas que agora o Motsutsuki tinha sobre o que ele poderia alcançar. Mas o ponto era, ele não podia esquecer o que eles fizeram com ele e limpar a lousa. Durante seu treinamento com Sojogo, ele teve que ir fundo em sua alma e enfrentar seu lado sombrio. O Ruivo demorou meses, mas conseguiu chegar a um acordo consigo mesmo. No que dizia respeito a Konoha, era simples. Se eles não o incomodassem, ele apenas pegaria emprestado seu pergaminho Hokage para fazer uma cópia para ele sem que eles percebessem e todos ficariam felizes. Isso não significa que ele não poderia humilhar eles um pouco. Quanto aos pais, porém, não tinha muita certeza, não sabia por que o haviam abandonado. Uma parte dele temia que o motivo fosse sua falta de poder, o fato de que a princípio pensaram que ele não tinha valor por não ser um Jinchuriki.
As emoções do ruivo estavam muito alteradas ontem devido a esse medo, mas depois de uma noite nos braços de sua mãe, ele conseguiu se acalmar o suficiente para pensar nas coisas com mais calma. Ele deve primeiro se encontrar com Namikaze e depois tirar conclusões. Agora que ele pensou sobre isso, e se a sua mãe e a matriarca Namikaze se encontrassem, assim, como se essas coisas fossem acontecer? Salto de linha. Cadela, você é a pessoa que roubou o meu filho. Kushina gritou enquanto golpeava a Tengu feminina. Churia parou o golpe com a corrente de seu Kusarigama roubado. Você e seu marido bastardo foram os que o abandonaram, sua vadia imunda. Ele gritou enquanto chutava seu oponente. Kushina levantou a perna direita e aparou o golpe antes de pular para trás. Nós não o abandonamos, nós o deixamos aos cuidados da cidade, sua vadia. Ele gritou antes de erguer sua espada e aparar a foice de Shuri. E olha o que eles fizeram com ele. Você mora em uma cidade de valentões e nem se importa com o babaca. Eu grito tentando perfurar a cabeça da mulher. A mulher de cabelos brancos se forçou a se afastar, quebrando a guarda de Shuri e fez um corte vertical que a fêmea Tengu desviou pulando para trás. Olha quem está falando, uma mulher mostrando metade dos seios casada com um homem que parece um yakuza. Você não é uma puta melhor. Porque eu ia esconder meus seios. Naruto adorava dormir enrolado neles quando era mais novo, sua puritana patética. Disse ele com um sorriso triunfante. Kushina ficou vermelha de raiva. Burro. Vadia. Lagarto. Crédulo. Pássaro. Nabó. Oh! Você está morto. Longe do ponto zero onde o conflito estava ocorrendo, atrás de uma parede de terra, Daru e Azazel estavam amontoados, rezando para que o Rikudo não viesse aqui. As garotas decidiram ir fazer compras pela vila sob um simples enge, principalmente escondendo o fato de serem de Kumo, não querendo se envolver com nenhum time de Konoha e sendo seguidas para descobrir onde treinavam. Akeno havia seguido o conselho de sua mãe e compraria algumas roupas ousadas para desestressar Naruto. Ako, por outro lado, embora ela tivesse a mesma ideia, não o mesmo método, ela queria encontrar ingredientes para fazer dele um grande e delicioso prato de comida para um jantar romântico com ele. Karin só procurava roupas para ir ao encontro com o Albino. Como diabos isso aconteceu? Azazel perguntou. A luta foi tão repentina que um pouco mais e eles são pegos no fogo cruzado. Darui olhou para ele com os olhos arregalados. Não tenho certeza, mas acho que tudo começou quando Shuridono se apresentou como a mãe de Naruto. Então tudo deu errado. A propósito, o garoto pálido tem bolas de diamante ou ele é apenas louco? Perguntou o chocado Tengu enquanto enfiava a cabeça por cima da parede. Darui simplesmente encolheu os ombros com indiferença. Talvez eles estivessem cobertos de ossos, afinal. Perto do olho do furacão estava Kimimaru observando a luta de perto com Mito em seus braços, que parecia bastante preocupado com toda a situação. A pequena loira olhou para o albino. Não deveríamos pará-los. A menina já havia parado uma briga entre sua mãe e aquele homem muito grande, apenas para agora estar brigando com a esposa do referido homem. Mito teria ficado muito deprimida se não fosse porque ela tinha a sensação de que essa luta era diferente. Era mais pessoal, de mulher para mulher, mas ela não entendia bem o porquê. O albino, que não desviou o olhar da batalha, respondeu-lhe. Melhor não, parece que eles têm um negócio inacabado e é melhor não intervir. Além disso, se Mito-sama se machucar, não apenas Kushina-dono vai me rasgar, mas Naruto-sama vai me estripar. Ele pensou para si mesmo. Ambos continuaram a assistir à batalha enquanto os dois homens adultos olhavam para Kimimaru com um novo respeito por estar tão perto de uma briga sem vacilar.
Salto de linha. Por alguma estranha razão, Naruto teve a incrível vontade de dar a volta por cima e salvar a vida de Kimimaro e Mito. Que estranho, ele pensou, mas no final decidiu ignorar seus impulsos e continuou caminhando em direção à casa dos Hyuga clã. Considerando que o clã dos cegos era reconhecido como um clã nobre, esperava-se que aparecesse na frente deles com um traje elegante e formal. Infelizmente Naruto nunca gostou de formalidades, no máximo se obrigava a ser respeitoso apenas se fosse realmente necessário e somente se fosse para evitar problemas políticos. Por mais que ele quisesse ser honesto com seus sentimentos e mandar o Hokage se foder antes de parar para ouvi-lo, ele não podia fazer isso ou traria problemas para Kumo. O mesmo pode ser dito do Hyuga, ele ia ser respeitoso, mas não ia arrumar sua roupa só para uma reunião. Portanto, ele ainda estava vestido com suas calças largas, seus sapatos shinobi e trenó preta de manga comprida com o símbolo de seu clã nas costas. Ele apenas guardou as armas, não queria que parecesse hostil. Depois de vários minutos o ruivo chegou ao seu destino. Ele podia distinguir os altos muros da propriedade que separavam a rua do terreno dos Hyuga e os telhados de algumas casas acima dos muros. A única entrada visível era uma porta dupla de madeira presa a duas colunas circulares feitas do mesmo material que sustentavam um telhado de telhas pretas. O Uzumaki se aproximou dos dois guardas que estavam de guarda no portão, ambos vestidos com yukatas pretos e tinham uma faixa branca cobrindo a testa. Não era preciso ser um gênio para adivinhar a qual ramo os dois pertenciam. Ambos os guardas estreitaram os olhos e olharam para Naruto com rancor, ou melhor, o símbolo de seu Itaí-até. Pare, identifique-se e exponha seus motivos. Naruto parou a cerca de 5 metros dos guardas. Meu nome é Naruto Uzumaki, o líder do clã Ieyashi Hyuga, me convocou para uma reunião. Eu declaro calmamente. Ambos se olharam por um momento antes de falar novamente. Espera um momento, disse um deles antes de entrar no complexo, enquanto o outro ficou na porta sem tirar os olhos dela. Naruto ficou ali parado por cerca de 10 minutos até que o guarda voltou acompanhado de um certo Genin que ele reconheceu imediatamente. O guarda que havia saído assumiu seu lugar novamente quando Neji Hyuga se aproximou. Naruto-sama, obrigado por ter vindo. Serei sua escolta. Ele disse antes de se curvar. Naruto devolveu a saudação. Obrigado Neji-san. Ele disse antes de seguir o menino quando eles entraram no terreno. Nenhum deles prestou atenção ao olhar incrédulo que os dois guardas tinham. Ambos sabiam do ódio de Neji por Kumo, sabiam que se necessário ele se curvaria e respeitaria o protocolo. Mas nenhum deles reconheceu o único traço de ódio no tom de voz de Neji enquanto falava com Naruto. Isso os deixou atordoados quase sem conseguir acreditar. O que diabos aconteceu entre aqueles dois? Enquanto Neji conduzia o ruivo ao ponto de encontro, Naruto olhou em volta para as casas. Ele podia ver uma diferença clara, era como se houvesse duas zonas. Um perto da porta e o outro mais afastado dela, separados por um rio. A área próxima ao portão era formada por casas, bem cuidadas e elegantes, mas um tanto pequenas, enquanto o local para onde se dirigiam era formado por casas enormes que mostravam que os proprietários eram muito ricos. Naruto também pôde observar que os Hyuga que viviam por aqui usavam quase todos, exceto as crianças menores, uma bandagem ou um Itaí até cobrindo a testa. Mas quando ele cruzou a ponte que separava as duas áreas, os Hyuga estavam com a testa descoberta, embora o número de pessoas que ele podia ver tivesse diminuído bastante. Dificilmente pessoas. Naruto franziu a testa ao se lembrar do que Neji havia dito a ele durante a luta e o que ele sabia sobre o clã.
Merda, a diferença entre os dois ramos é de quase 30, talvez 40 para 1. Apesar de seus pensamentos, o Uzumaki não disse nada e silenciosamente seguiu seu guia. Depois de um tempo, eles chegaram à maior casa de todo o complexo que Naruto presumiu ser a residência do líder do clã. Neji o guiou pela porta da frente da mansão e pelos corredores. A decoração era requintada, repleta de quadros, jarros que pareciam carros e vários quadros que mostravam a riqueza do proprietário. Finalmente, Neji parou na frente de uma porta deslizante e a abriu antes de se inclinar. Yashi-sama, eu trouxe. Deixe-o passar. Disse Yashi. Naruto foi em frente e entrou na sala e pôde ver 3 pessoas lá dentro. Havia uma mesa de centro retangular com 6 almofadas ao redor. O lado mais curto ficava bem na frente dela e o mais comprido ficava nas laterais. Na outra ponta da mesa estava Yashiuga, vestido com um yukata branco com um auri verde escuro sobre ele. À direita do líder estava Hinata, vestida com um kimono lavanda. A garota parecia bastante nervosa, olhando para os joelhos e corando visivelmente. Do mesmo lado da mesa com a irmã, estava outra menina, talvez de 9 anos, vestida com um kimono amarelo. Enquanto o cabelo de Hinata era preto azulado, o desta garota estava preso ao castanho escuro de Yashi. Ela estava olhando para Naruto com um rosto estoico, e um pequeno rubor em suas bochechas. Talvez o ruivo devesse fechar os 2 botões do trenó para esconder o peito e o abdômen que pareciam atrair as garotas. Infelizmente, isso nem passou pela cabeça do ruivo. Bem-vindo Naruto-sama e obrigado por ter vindo. Yashi disse enquanto se curvava ligeiramente enquanto permanecia sentado. Naruto se lembrou da conversa que teve com Neji ontem e adivinhou que Yashi também o estava reconsiderando como líder do clã Uzumaki em Kumo. Ele devolveu o mesmo gesto cortês antes de responder. Não é nada, obrigado por me convidar Yashi-sama. E então sentou-se em frente ao líder. Com o canto do olho, ele viu Neji passar por ele depois de fechar a porta e caminhar em direção ao patriarca Hyuga. Ele então se sentou na almofada à esquerda de Yashi. Ele viu Yashi acenar com a mão e Naruto sentiu o chakra correr pelas paredes antes de desaparecer. Selos de privacidade são os mais seguros ou talvez uma barreira. Ele pensou enquanto se colocava em guarda. Ele adivinhou 2 razões possíveis para trazê-lo aqui. O primeiro a negociar algum acordo para que não use seu selo e para libertar outro membro do ramo. O segundo a ser morto e armar toda a cena para incriminar Kumo. Considerando o último incidente, eles poderiam se safar. Kumo havia perdido muita credibilidade por causa disso e levou uma década inteira para recuperar sua reputação, mas a memória daquele incidente ainda assombrava a cidade. Curiosamente, Yashi abriu a conversa de uma forma que o ruivo não esperava. Uma roupa muito interessante, considerando que esta é uma reunião formal. Naruto ficou surpreso, mas sabia como esconder. Pode ser verdade, mas é mais prático do que um yukata que pode restringir meus movimentos. Yashi levantou uma sobrancelha. Praticar? Você tem medo que eu tente algo contra você? Considerando que a última vez que você teve um membro da minha aldeia em seu complexo, foi para sequestrar sua filha que esse incidente levou à morte de seu irmão, meus medos e suspeitas não são infundados. Então esta é minha luta com Neji-san e as consequências do nosso confronto também são um motivo para o clã Hyuga me querer morto, sem falar no fato de que ele acabou de ativar alguns selos na parede que podem muito bem significar que ninguém fora daqui pode nos ouvir. Ou eu não posso sair daqui. Disse o ruivo em tom neutro e sem mudar o semblante formal.
Naruto e Itachi olharam nos olhos um do outro com um rosto calmo sem dizer uma palavra ao redor deles. Neji parecia bastante ansioso. E Hinata e sua irmã pareciam bastante perdidas e nervosas devido ao ambiente estranho. Depois de alguns momentos, o patriarca Hyuga falou. Na verdade são selos de silêncio. Devo elogiar sua capacidade de detecção por perceber. No entanto, não tenho intenções hostis a você, nem ao que aconteceu com minha filha, meu irmão ou mesmo meu sobrinho. Só quero conversar e, se possível, negocie um acordo para repetir o que você fez com meu sobrinho com o resto da minha família. Os olhos de Neji se arregalaram em choque, enquanto as garotas olhavam para todos sem entender o que estavam falando, Naruto parecendo uma clara imitação de um peixe fora d'água. Dito isso, acho que esquecemos as formalidades. Meu nome é Itachi Hyuga, chefe do clã Hyuga. À minha direita estão minhas filhas, Hinata Hyuga, a herdeira do clã Hyuga, e Hanabi Hyuga, minha filha mais nova. Você conhece meu sobrinho Neji Hyuga? Seguido. Hinata e Hanabi saíram de sua perplexidade enquanto Neji se recuperava de sua surpresa, um pequeno sorriso no rosto. O homem se curvou em saudação enquanto as meninas se curvavam em uníssono. É um prazer conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Naruto rapidamente se recuperou também e se curvou. Um prazer. Itachi assentiu e olhou para o sobrinho. Bem, Neji, acho melhor você mostrar as minhas filhas do que eu estava falando. O sorriso de Neji cresceu e ele tirou Itachi até. Quando Hinata e Hanabi viram a testa completamente limpa de sua prima, Hinata cobriu a boca, abafando um grito assustado, enquanto Hanabi mantinha o queixo no chão. Teteu o selo, o mais velho disse com um tom moderado. CH como pode, Hanabi gaguejou em descrença. Durante a nossa partida, Naruto-sama puxou algumas caudas de suas costas e não as colocou dentro de um casulo onde ele me soltou. O Hyuga estremeceu. Embora eu esteja feliz por ele ter feito isso, não é algo que eu queira repetir. Hanabi não entendeu o que ele quis dizer, mas Hinata sim, embora ela apenas assinou com a cabeça em sinal de compreensão. Naruto fez uma careta. Desculpe, eu não queria machucar tanto, mas eu mal podia ver e escorreguei um pouco. Agora foi Itachi quem ficou surpreso. Você está me dizendo que removeu um selo tão complicado sem poder ver nada? Como ele deveria se livrar de um selo sem ser capaz de discernir a matriz? Naruto deu a ela seu melhor sorriso malicioso. Eu tenho meus caminhos. Mesmo que ele não fosse conseguir mais nada, Itachi não se incomodou com isso e desistiu do assunto. Entendo, nesse caso não vou perguntar nada sobre isso. No entanto, gostaria de contratar seus serviços para remover o selo de pássaro engaiolado dos membros do sub-ramo. Perguntado. Curiosamente, Naruto pensou ter ouvido um toque de ansiedade em sua voz. Posso perguntar por que primeiro? Como líder do clã, eu não deveria ser capaz de remover o selo ou contratar um Fui Master para fazer isso. Tenho certeza que o Hokage não se importaria em se voluntariar para o trabalho. A boca do patriarca se contorceu em desagrado quase imperceptível. Eu já tentei isso, mas não ajudou. Uma vez tentei trazer Minato, um dos membros do ramo, para inspecionar o selo, mas, infelizmente, no momento em que ele tentou descomprimir a matriz, o selo foi ativado e o matou. Minato não conseguiu. Nem tenho tempo para inspecioná-lo. Ele disse ao se lembrar daquele dia, tantos anos atrás. Ele havia sido nomeado recentemente como líder do clã quando seu pai se aposentou e trouxe um de seus homens de maior confiança com ele. Hoje ele continua a lamentar sua morte e se recrimina por não ter considerado a possibilidade de que algo assim pudesse acontecer. Quanto ao porquê, é porque eu desprezo aquele selo.
Tentei desde jovem mudar a opinião dos principais membros do ramo, mas sem sucesso. Apenas uma pequena parte concorda comigo, mas eles não dizem nada por medo de serem o único que conhece a matriz e como colocá-la. É Tsuki Uga, mas ela é uma velha que concorda completamente com esses métodos bárbaros. Explicou. Naruto levantou uma sobrancelha. Eu pensei que como líder do clã, você é o único no comando. Afirmou / perguntou. Ieyashi balançou a cabeça. Infelizmente não, eu sou apenas a face pública do clã e embora eu tenha algum poder, eu só tomo metade das decisões, a outra metade é feita pelo conselho de anciãos do clã. Naruto esfregou as têmporas com força, sentindo uma dor de cabeça enorme. Por que diabos as coisas não podiam ser mais simples? No Kumo, embora também tenham conselhos, estão lá apenas para aconselhar. O tomador de decisão é o Raikage. Claro que existem limites, o Raikage não pode simplesmente ordenar que alguém faça algo impunemente. Por que diabos as coisas têm que ser tão fodidas nesta cidade? O ruivo murmurou baixinho. Os 3 adolescentes Hyuga ficaram nervosos por um momento, pensando que seu tio iria levar a mal. Para sua surpresa, Ieyashi suspirou enquanto assentia. Sim, infelizmente sempre tivemos problemas com os conselhos. Sempre tem que ter alguém se metendo. Ele disse chocando suas filhas e seu sobrinho. Para o chefe do clã Hyuga, falar dessa maneira era impensável. Naruto recuperou sua seriedade. Suponho que se o seu conselho descobrisse o que posso fazer, eles tentariam me matar ou até mesmo começar a matar membros de fora do ramo como um aviso se eles se aproximassem de mim. Isso mesmo, por isso pensei em outra alternativa. Aqueles que se classificaram para as finais dos exames Chunin têm um mês livre para treinar. Durante este mês enviarei diferentes membros do ramo que selecionarei previamente para vários pontos de encontro em que você poderia abri-los. Explicou. Naruto não demonstrou, mas ficou muito surpreso. Ficou claro que o homem pensou muito na operação. Considerando que fazia apenas um dia desde que percebeu que poderia eliminar o pássaro engaiolado, ele adivinhou que tinha um plano semelhante preparado para quando a oportunidade surgisse e apenas o adaptou a essa situação. Neji, Hinata e Hanabi mal podiam acreditar no que estavam ouvindo. Neji sempre pensou que seu tio era como os outros membros do ramo principal, que só viam o ramo secundário como escravos. Mas aqui estava a prova, mais uma vez, de que ele estava errado. Ieyashi cuidava de todo o clã sem exceção e estava arriscando muito para acabar com essa tradição degradante. Se algo disso viesse à tona antes do tempo, o tio de Neji poderia acabar pagando por isso com sua posição sendo revogada, ou pior, com a morte. Hinata e Hanabi, por outro lado, sempre souberam da opinião de seu pai em relação ao selo e o viram frustrado em muitas ocasiões, pois teve que assistir o ramo secundário ser denegrido pelo principal. Ele havia pensado em muitas ocasiões em uma solução que não terminaria em uma guerra interna, mas nunca havia chegado a uma solução, pelo menos não até agora. Naruto encarou Ieyashi por alguns momentos em silêncio. Você percebe que sem um carimbo, seus parentes estarão sob ameaça de sequestro mais do que nunca. O patriarca concordou. Eu sei, é por isso que pedi um selo alternativo há muito tempo, que todos os membros do clã Hyuga usariam. Um que não fosse colocado na testa, marcando minha família como se fossem escravos ou gado. Naruto pensou por um momento antes de perguntar. Por que eu deveria? Eu odeio esta cidade e seu povo, embora eu não busque ativamente sua destruição, não tenho motivos para ajudá-lo. Ele declarou friamente. Hinata e Hanabi se encolheram com o tom de voz do ruivo, enquanto Neji fez uma careta, sabendo suas razões para pensar assim.
Yashi fechou os olhos enquanto fazia uma cara triste. Eu sei que você só conheceu a dor dentro dos muros de Konoha, e nem eu nem quase ninguém fizemos nada para ajudá-lo. Não tenho direito de pedir que me ajude, nem mereço sua ajuda. Ela disse antes de abrir os olhos suplicantes. Mas você sabe melhor do que ninguém o que é carregar uma marca que define você como uma coisa em sua família. Por isso, eu imploro. Ela baixou a cabeça tanto que quase tocou a mesa. Me ajude. Naruto olhou para o Hyuga incrédulo. Para um líder de clã, mostrar tal fraqueza e submissão era algo nunca visto antes. Os outros também pensaram a mesma coisa, mas não ousaram falar, apenas o encararam com a mesma descrença de Naruto. O Uzumaki ficou por alguns minutos pensando e pesando suas opções. Ele poderia recusar e estaria dentro de seus direitos, mas o Ruivo suspirou. O que eu fiz com Neji foi apenas para mostrar a ele que tudo era possível. Se você encontrasse uma maneira ou ajudasse a fazer isso, acho que não posso dizer não. Merda, você realmente mexeu comigo. Ele reclamou no final, fazendo cara de aborrecido e ignorando completamente o protocolo e a polidez. Quando estava prestes a aceitar sem mais delongas, lembrou que poderia ganhar algo em troca disso, e lembrou de uma certa múmia que estava arrebentando seu bailes esta manhã com seus fantoches. O Hyuga olhou para ele esperançoso. Isso significa que... Sim. Eu aceito, mas em troca eu gostaria que você me apoiasse no conselho de Konoha em um assunto. Além disso, eu gostaria de ver a cara de Namikaze quando ele perceber que eu o venci em Fuinjutsu. Ele finalmente disse com um sorriso malicioso. Depois de uma cara de alívio do Hyuga mais velho, ele voltou a ficar sério diante de uma dúvida e não economizou em expressá-la. Naruto dono, se for possível gostaria de saber em que você precisaria da minha ajuda com o conselho. A expressão do Ruivo imediatamente ficou séria enquanto ele se preparava para responder. Eu e meus amigos temos tido problemas com um velho falcão de um olho só que está enfiando o nariz nos lugares errados, disse Hyuga dando-lhe um olhar conhecedor que logo entendeu o problema e deu-lhe um aceno afirmativo em resposta. Mudando de assunto, Naruto dono, minha filha tem... O Hyuga não conseguiu terminar porque o Ruivo o interrompeu. Se for o que eu penso, terei que recusar. Espero que não se ofenda, mas Lord Raikage é o único que pôde me dizer com quem devo me comprometer e mesmo assim ele não me obrigou nenhuma vez. Além disso eu já tenho candidatas para isso, disse o Ruivo enquanto olhava para uma Hinata desanimada que segurava a vontade de chorar de frustração. O Ruivo nem entendia porque, embora mal se lembrasse de tê-la visto antes e eles soubessem nomes, ele tinha certeza que aquela garota tinha problemas por causa disso. Eu entendo, desculpe incomodá-lo, Yashi disse resignado. Fim do capítulo. XXXXXXX